Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Ele tudo por mim suportou. Muitos doces, ovos de chocolate. Ai, que delícia! A Patrícia me chamou para uma festa na igreja. Festa na igreja? Você deve estar brincando comigo. Não estou, não. E acho que você deveria vir também. Tá bom, que eu vou trocar um dia lindo no parque por uma festa na igreja. E eu entro. Mas é um jeito legal de comemorar a Páscoa. Você não acha? Eu comemoro a Páscoa comendo ovos de chocolate. Eu também gosto dos ovos de chocolate. Mas estou falando da festa na igreja. Você não tem mesmo? É claro que não.
eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim
Graça e paz, irmãos. Gostaria de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, neste dia especial, um dia de relembrarmos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de ler João capítulo 20, a partir do verso de número 1 até o verso de número 9. Eu vou falar um pouco sobre todo o capítulo 20, mas eu quero focar inicialmente na leitura deste trecho apenas. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos pela tua graça, por tua salvação. Te louvamos, ó Pai, por este dia tão especial na vida dos seus eleitos, dia em que nós relembramos mais uma vez da tua morte, da tua ressurreição, do teu poder, ó Pai, com o qual o Senhor nos alcança, ó Pai, por meio da tua misericórdia e tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos relembrado constantemente do Evangelho, da boa notícia de salvação, desta notícia gloriosa da tua ressurreição. Pai, em nome de Jesus, a Igreja do Senhor clama a Ti pela Tua bênção, pela Tua graça, para que compreendamos, ó Pai, esta graça que outrora nos alcançou, que possamos ser mais uma vez consolados, confortados por estas verdades, pois não servimos a um Deus que está morto, mas servimos a Jesus Cristo, o Deus vivo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou e ao amar os teus eleitos enviaste a Jesus para nos trazer a paz. Paz consigo mesmo, paz com o Senhor. Obrigado, Pai, por tua justificação. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tudo isso é por causa da tua graça, é por causa dos méritos de Cristo. Mas aprove ao Senhor nos conceder esta fé tão preciosa. Por isso, ó Deus, agora nos ajuda a nos manter firmes, a enfrentar todo e qualquer desafio, desânimo, tristeza, para cada vez mais estarmos fortalecidos no Senhor, estarmos firmados no Evangelho de Cristo. Pai, obrigado por tua gloriosa mensagem. Obrigado, Senhor, por este Evangelho que nos alcança e que nos transforma, concedendo-nos alegria, mesmo em meio às provações. Pai, obrigado por tudo. Fortalece mais uma vez o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar esta palavra, principalmente focando nas evidências da ressurreição. Não quero me alongar demais, mas eu quero falar de algumas evidências desta ressurreição neste Evangelho de João, mas também da finalidade deste Evangelho, conforme nós temos registrado neste capítulo também.
Nós veremos dentro desse aspecto, dentro desse contexto, veremos também o testemunho dos discípulos diante destas evidências e algumas coisas ali que ocorreram para que nós também pudéssemos ser fortalecidos, edificados e tivéssemos também esta firme convicção da graça de Cristo, da sua gloriosa ressurreição e desta vida que devemos viver em alegria, experimentar em alegria por causa dos atos maravilhosos de Cristo. Então eu gostaria de falar sobre as evidências da ressurreição e a finalidade do Evangelho. E olhando para este trecho do capítulo 15, irmãos, a primeira coisa que eu quero notar com os irmãos é justamente a realidade do túmulo vazio. O túmulo estava vazio. Nós vemos este relato, esta evidência sendo vivenciada, experimentada por alguns discípulos ao se depararem com a notícia de que Jesus já não estava mais neste sepulcro. O túmulo estava vazio. Esta é a primeira verdade, e com esta primeira verdade, primeira evidência, eu quero englobar tudo o que nós falamos aqui nesse texto sobre as evidências. O túmulo estava vazio. Mas, além desta realidade que eu quero descrever, que eu quero falar com os irmãos, o túmulo estava vazio, mas também, de alguma forma, os discípulos estavam vazios. Os discípulos estavam temerosos, estavam tristes e necessitavam de uma boa notícia. Então nós vemos nesse texto não somente que estava vazio o sepulcro, mas também os discípulos estavam vazios. E por esta razão, eles precisavam ser preenchidos, eles precisavam ser completos, eles precisavam de algo para preencher o coração deles. E é o Evangelho que enche por completo o coração dos discípulos. É o Evangelho, é a boa notícia do Evangelho e da ressurreição de Cristo que completa o coração, que alegra o coração dos discípulos. Então nós vamos olhar para essas evidências e para o propósito do Evangelho de João aqui, tendo esta ótica. A ótica do sepulcro, que estava vazio, a ótica também dos discípulos que estavam vazios, necessitando de uma boa notícia, e, por fim, que o Evangelho, a boa notícia da ressurreição, completa e alegra o coração desses discípulos, mas também o nosso coração. Então, a primeira questão que eu quero salientar é justamente a realidade do túmulo vazio, a realidade das evidências que acontecem neste texto no capítulo 20. Então, quando nós olhamos do verso 1 ao verso 10, nós temos aí o relato da ressurreição de Jesus. O texto vai dizer, a partir do verso 11, que Jesus aparece a Maria Madalena. Depois vai dizer que Jesus aparece para outros discípulos. Precisamos lembrar que Maria Madalena anunciou aos discípulos, e então 2 desses discípulos, Pedro e provavelmente João, vieram até o sepulcro para então testemunhar também do que falara a Maria Madalena. Além destas evidências para os discípulos, há uma evidência em especial para o discípulo Tomé, por causa da sua incredulidade. Então nós precisamos olhar para esta realidade do túmulo vazio e o que na realidade estava acontecendo diante dos discípulos. E o que de alguma forma acontece diante de nós também, quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós somos relembrados dessas histórias. O fato, irmãos, é que os acontecimentos desta manhã de domingo, dia do Senhor, dia que conhecemos como dia do Senhor, e vale lembrar, irmãos, que essa não foi uma modificação aleatória, não é à toa que o domingo é o dia do Senhor, é justamente a igreja primitiva olhou para esta situação, olhou para este grande fato da ressurreição de Jesus Cristo e naturalmente passou a se reunir
neste dia, domingo, que nós chamamos do dia do Senhor ou sábado cristão. O fato é então que os acontecimentos dessa manhã marcam o início de uma nova era. Os discípulos de Cristo, que tanto aprenderam na caminhada com o Mestre, agora se viam sem esperança. Esse é um ponto. Já que o túmulo estava vazio, olhando para o que acabara de ocorrer, o seu Mestre havia sido crucificado e morto com extrema crueldade. Agora os discípulos se veem sem esperança, sem paz, temendo os judeus, como o texto vai dizer. E nós nos lembramos destas horas que Jesus passou, experimentou com muito sofrimento. E vale notar que sofrimento semelhante a este jamais qualquer homem vai experimentar, jamais qualquer homem experimentou. E as últimas palavras de Jesus na cruz mostram a profundidade, do que estava acontecendo ali, mas também de alguma forma nos mostra a profundidade do sentimento de tristeza, de agonia dos discípulos ao presenciarem aquelas coisas, ainda que à distância. Como será que estaria o coração de Pedro após negar o Mestre por 3 vezes? Mas, irmãos, nós temos aqui a primeira evidência da ressurreição. O túmulo está vazio. Essa notícia haveria de mexer com os discípulos mais próximos de Jesus, mas isso é apenas o começo, porque esta notícia vai mexer com o mundo todo daquela época e, de alguma forma, com o mundo da nossa época também. Nós falamos de Cristo, falamos da ressurreição como uma realidade histórica, e não há nenhum estudioso verdadeiramente sábio, alguém que realmente buscou na história esses acontecimentos, que tentou de alguma maneira provar, ou que conseguiu provar que isso não aconteceu. A história valida o que aconteceu com Jesus Cristo. É bem verdade que nem todos creem no Senhor, mas é impossível negar a sua existência, os seus atos, a grandiosidade das suas palavras. Ainda que nem todos contemplem esta realidade, esta fé, esta crença tão bem alicerçada nas Escrituras. A verdade é que isto aconteceu na história. E isso fortalece e aquece o nosso coração, pois nós bem sabemos que estas coisas aconteceram. E nós estamos firmados nestas realidades. E é por isso que o nosso coração está confortado e neste dia alegre por tudo que Deus realizou por meio de Cristo. Esta notícia também mexe conosco. Esta notícia também nos alegra e nos encoraja a continuar. Mas, voltando novamente ao texto, nós lembramos de algumas coisas que foram compartilhadas neste momento. E nós temos aquilo que nós chamamos de uma das fake news mais antigas, que é aquela história dos soldados de que o corpo de Jesus foi levado pelos seus discípulos. E nós bem sabemos que toda essa trama não deve ser validada por ninguém, muito menos por nós, pois nós sabemos das verdades das Escrituras. Não é, irmãos, uma novidade que homens descrentes, que homens que não amam o Senhor, de alguma maneira tentam provar o contrário da realidade. Assim também acontece nos dias de hoje. Mas nós precisamos nos lembrar que ainda hoje há muitas pessoas, há muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus. E é com tristeza que eu digo que mesmo entre aqueles que estão na igreja, que se julgam discípulos do Senhor e alguns que julgam-se até mestres, professores do Evangelho, ensinando coisas terríveis, como recentemente nós temos testemunhado. Há poucos dias,
um rapaz desses coaches gospel que falam e repetem tantas asneiras, invalidando a palavra de Deus, ou melhor, tentando invalidar, anular a palavra de Deus, falando da parte histórica de uma maneira totalmente desprovida de entendimento. E o pior, muitos seguindo pessoas como esta. Pessoas como estas, que não valorizam a palavra de Deus, que não pregam conforme os conceitos tão importantes na Reforma Protestante. Muitas pessoas têm seguido jovens como este, que alegam ser mestres, mas que ignoram a verdade das Escrituras. Mas vamos olhar novamente para o texto, irmãos, para o texto. Precisamos lembrar também, irmãos, que Jesus já havia instruído anteriormente por pelo menos 5 vezes os seus discípulos da necessidade e da iminência da sua morte. Nós temos, por exemplo, Mateus 12:40, Mateus 16:21, 17:22 a 23, 20:18 a 19 e 26:1 e 2. Não teremos tempo para ler esses textos, mas se você quiser anotar e pesquisar e estudar esses textos, isso será importante. Mas é interessante, irmãos, porque apesar destas evidências, apesar destes alertas, parece que os discípulos não estavam tão conscientes disso, não se lembravam destas realidades, ou pelo menos não estavam ainda convencidos destas realidades. É por isso que nós precisamos olhar para estas evidências e, com muito carinho, avaliar tudo o que está sendo dito aqui. E então nós olhamos para o verso 1 mais uma vez, onde diz que a pedra estava revolvida. Havia ali uma grande e pesada pedra fechando o sepulcro, e quando algumas mulheres se dirigiam para o túmulo, manifestaram uma preocupação, conforme o relato de Marcos 16, verso 3, e elas disseram: quem removerá para nós a pedra? Havia esta preocupação. Maria viu a pedra então distante, ainda revolvida naquele sepulcro. O texto grego está literalmente exato. Maria vê a pedra como revolvida. A pedra não foi levada embora, pois era uma pedra grande e pesada demais. Contudo, está ao lado da abertura do sepulcro e pode ser vista claramente nessa posição, conforme relata Marcos 16, verso 4. Esse é o primeiro sinal da ressurreição. Estes e outros sinais são importantes nas Escrituras, e como a ressurreição de Cristo é o mais importante artigo de nossa fé, e sem ela a esperança de vida eterna se extinguiria. Por essa razão, os evangelistas se munem da precaução para prová-la. Por isso é tão importante este relato e os demais relatos dos evangelistas, comprovando de diversas maneiras aquilo que aconteceu. Isso nos enche de fé, isso nos enche de alegria, isso mostra a grandeza do Senhor. E é interessante, irmãos, porque se a preocupação de Maria e das outras mulheres não fosse manifestada, talvez algumas pessoas pudessem dizer: nossa, mas estas mulheres então fizeram isso, ou algumas pessoas ajudaram a tirar essa pedra, para então tirar o corpo de Jesus. Não, meus irmãos, muito pelo contrário, essa preocupação estava com elas justamente por saberem que aquela pedra seria muito difícil de remover. E Maria declara ainda mais adiante: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Irmãos, ao tratarmos desse primeiro sinal, nos parece óbvio declarar que os discípulos não identificaram essas realidades logo que o fato ocorreu. No entanto, podemos entender esse momento como um ponto de partida. É como se esse primeiro sinal, ainda que de alguma maneira pequeno, porque poderia surgir vários questionamentos, mas este primeiro sinal já começa a aflorar a fé dos discípulos. O túmulo estava vazio.
Essa foi uma realidade identificada e espalhada entre os discípulos. No entanto, de maneira semelhante a outros momentos no Evangelho, muitas vezes os discípulos não compreenderam algum acontecimento, ou mesmo ficavam confusos diante de algum ensinamento de Jesus. Isso nos leva a pensar na realidade experimentada pelos discípulos do Mestre Jesus. O túmulo estava vazio, mas de certa maneira os discípulos também estavam vazios. A fé destes irmãos deveria ser novamente abastecida. E nós percebemos, quando lemos no verso 8, no verso 8 é dito que um dos discípulos viu e creu. Contudo, isso não significa ainda uma crença na ressurreição. No máximo, podemos dizer que sua fé começou a ser despertada por este sinal, mas ele ainda necessitaria de refletir mais sobre o que estava testemunhando. Assim, eu repito novamente, é como se a fé começasse a brotar entre os discípulos. Mas, quando nós lemos o verso 10, nós vamos perceber que ainda não há uma total compreensão, ainda não há um entendimento sobre o que estava acontecendo. Olha mais uma vez aí o verso de número 9 e 10. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O texto, no verso 9 e 10, afirma claramente que eles ainda não haviam compreendido a Escritura. A compreensão que eles ainda não tinham trata justamente da necessidade da ressurreição de Cristo, e diante disso, os discípulos retornam outra vez para casa, se reúnem novamente dentro desta casa. Mas agora, irmãos, provavelmente eles conversavam, provavelmente eles estavam refletindo, meditando sobre o que estava acontecendo, eles já começavam a ser despertados para algo grandioso, para a grande notícia da ressurreição de Cristo. Mas como eu disse, o túmulo estava vazio. Os discípulos estavam vazios. O verso 11 diz que Maria chorava junto ao túmulo. Nos versos 24 e 25, nós testemunhamos, ao ler as Escrituras, da incredulidade de Tomé. Havia medo, havia choro, tristeza, angústia, não compreensão dos fatos. Havia também a incredulidade de Tomé. Os discípulos estavam vazios. Eles necessitavam da alegria, da paz de Cristo novamente. De modo semelhante, irmãos, aos discípulos de Cristo, também nós demoramos para compreender situações de sofrimento, de perda, de dor e etc. No entanto, irmãos, nossa fé pode ser despertada por meio das Escrituras, lembrando de suas promessas. Assim como Cristo alertou aos discípulos acerca de sua morte, também nos alerta em sua palavra acerca de sua vinda, acerca do seu retorno. Quem é você quando se trata do retorno glorioso do Senhor? Maria, que mesmo sem compreender tudo anseia por encontrar Jesus? João, que começa a crer e compreender ainda com a menor evidência? Ou você está vivendo na incredulidade? Nós precisamos lembrar, irmãos, que a sepultura estava vazia. Algo grandioso estava acontecendo. Algo grandioso aconteceu naquele momento. Algo grandioso está sendo relembrado nesta passagem. Algo glorioso aconteceu que mudou a minha vida e a sua vida, que é a ressurreição de Jesus Cristo. O túmulo estava vazio, os discípulos estavam vazios, nós todos sem Cristo estávamos vazios.
mas na gloriosa ressurreição de Cristo, na boa notícia do Evangelho, todos nós fomos preenchidos. O Evangelho enche o nosso coração, assim como encheu o coração dos discípulos. E essa é a terceira ideia que eu quero trazer para os irmãos. A primeira, a notícia de que o túmulo estava vazio. A segunda, a notícia de que os discípulos estavam vazios. E a terceira, que os discípulos foram preenchidos. E agora estão cheios, plenos, por causa da boa notícia do Evangelho. Lutero declarou que quando estamos com medo, Deus nos levanta do chão e nos prega o Evangelho, por meio do qual nos devolve uma consciência feliz e confiante. O verso 19, como lemos no verso 19, as portas podem estar trancadas, como estavam neste caso. O temor poderia tomar o coração dos fiéis e toma o nosso coração muitas vezes. Mas como está registrado também nos versos 19 e 20, Jesus se coloca em meio aos seus discípulos, não somente declarando sua paz, mas de fato trazendo a paz consigo e revelando e declarando a nós. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Disse Jesus: paz seja convosco. Essas palavras expressam mais do que cortesia ou uma saudação comum. Essa paz tinha o claro objetivo de acalmar, de confortar o coração dos discípulos, de acabar com toda a dor, com toda a tristeza experimentada por eles nos últimos dias, ao testemunhar de tudo o que acontecera com o Mestre Jesus. As primeiras palavras de Cristo não são de repreensão por alguma falha manifestada pelos discípulos. Antes, é a clara manifestação do propósito de Cristo para os seus. É aquela paz que mais tarde ouvimos sobre ela. A paz que excede todo o entendimento. É a paz que permite verdadeira alegria, mesmo em dias de provação. E o texto vai dizer que então os discípulos se encheram de alegria quando viram o Senhor. Veja aí comigo mais uma vez o verso de número 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Irmãos, paz seja convosco. A alegria estava de volta para aqueles discípulos que estavam vazios. Estas palavras de Cristo trouxeram novamente a alegria. Os discípulos se alegram. Aquele que manifestava incredulidade é convencido, como nós vemos no texto, no verso 24 e 25. Assim nós podemos perceber que nem a tristeza e nem a incredulidade prevalece quando o Senhor age em seu soberano poder. Nós precisamos nos lembrar destas verdades, irmãos. O túmulo vazio, nosso Mestre, não pôde ser contido, mas o nosso Deus, em seu maravilhoso e glorioso poder, no terceiro dia, trouxe a vida do nosso Salvador.
Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto do capítulo 20, e nós chegamos no final do texto, acompanhe comigo o verso 30 e verso 31. É dito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O livro de João é retratado por muitos como o livro dos sinais. E os sinais realizados por Cristo, em especial o sinal da ressurreição operada por Deus, é o maior destes sinais. Mas estes sinais nos são dados com um claro objetivo, com um claro propósito. E este claro propósito é o claro propósito de revelar a Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É para que creiais. É para que nós possamos não nos contentar em olhar para os sinais, mas, despertados por estes sinais, olhar para a graça proposta em Cristo Jesus. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vida aqui não se refere somente à eternidade, não significa meramente um tempo que não termina, mas declara a vida de Deus em nós. E esta vida nós começamos a experimentar a partir do novo nascimento. Já recebemos esta graça em Cristo Jesus. Mas tudo isso, tudo que nós recebemos em Cristo, se fundamenta nestas realidades. Se fundamenta também na ressurreição de Cristo. Vale lembrar que a vida de Cristo, a obra de Cristo, está toda relacionada. Quando lembramos da obra de Cristo, não devemos lembrar somente da ressurreição, mas também da vida perfeita que Cristo levou. Cristo viveu em perfeição também em nosso lugar. Depois foi levado à cruz, tomando o nosso lugar, levando a nossa culpa, os nossos pecados. E agora ele ressurge em poder e em glória. E nós precisamos crer, se apoiar, fundamentar-se nestas realidades e testemunhar destas realidades também a outros. O texto deixa bem claro aqui no capítulo 20 que nós precisamos testemunhar destas coisas. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo de Deus, prenunciando aquilo que aconteceria no Pentecostes, concedendo àqueles que seriam os seus embaixadores aquilo que era necessário para que eles pudessem testemunhar de Cristo. É triste, irmãos, que ainda hoje muitos falam do poder de Deus, mas não compreendem que este poder no Espírito Santo nos foi dado para testemunhar de Cristo onde quer que formos. Diminuem a ideia de poder quando fazem coisas terríveis e tristes dentro das igrejas, não centralizando a mensagem em Cristo, falando do Espírito Santo de uma maneira tão estranha, falando do Espírito Santo de uma maneira tão diferente do que a Escritura manifesta.
Mas nós precisamos lembrar que este poder do Espírito Santo nos foi dado para testemunhar da graça, da obra, da vida de Cristo. E nós precisamos olhar para este texto da ressurreição como um grande fundamento para a nossa fé. A nossa fé não é vã, porque a ressurreição de fato aconteceu. E hoje, irmãos, amigos, neste dia tão especial, mostre aos seus filhos, experimente destas verdades, testifique destas verdades em família. Esqueça, deixe de lado a ênfase deste mundo, do chocolate, dos ovos e de tantas coisas. Ensine para os seus filhos. Mostre esta história, mostre estes fatos e levem os seus filhos e a sua família à crença no Evangelho, à crença no Filho de Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos encha de graça, que nós possamos lembrar que nós servimos a um Deus vivo, porque o túmulo estava e continua vazio. Porque, embora os discípulos estivessem vazios, embora nós estivéssemos vazios sem Cristo, agora pela fé nós somos enchidos, estamos completos em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, a presença de Cristo em nós, nos enche e nos traz a verdadeira paz. E esta paz que está em nós deve ser levada também a outros, aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que não se entregaram a esta fé tão preciosa, precisam também saber que este é o dia do Senhor, é o dia de celebrarmos tudo o que Cristo realizou em nosso favor. É dia, Senhor, é dia de que, por meio do Senhor, por meio desta palavra, venhamos a ser fortalecidos na fé e na graça de Cristo. Por vários motivos, talvez, eu e você estejamos temerosos. Sabemos das notícias que nos cercam, sabemos das vidas que têm se perdido. Mas nós devemos olhar para este grande sinal de Deus, ou para estes grandes sinais de Deus. E a nossa fé precisa ser novamente aquecida, para que tenhamos uma fé robusta, uma fé bem alicerçada, fundamentada, principalmente neste grande evento da ressurreição. Espalhemos esta fé que é sobre Cristo Jesus, sempre centrando a nossa mensagem nas Escrituras Sagradas, jamais deixando de valorizá-la, jamais deixando a Escritura de lado. Deixemos sim as nossas experiências, principalmente se elas não testificam do que a palavra nos revela. Mas nos apoiemos totalmente, firmemente nesta palavra, para levar esta graça também a outros e para experimentar uma vida de alegria e plenitude do Espírito Santo. Que esta graça da ressurreição esteja sempre em nossas memórias, porque as realidades da ressurreição não são somente a história, os detalhes que são contados da história, mas os efeitos que nos são propostos por causa dela. É por causa da ressurreição, é por causa da obra de Cristo que nós somos perdoados, que nós somos levados a Deus. É por meio desta experiência de fé que nós somos fortalecidos, amparados, que a nossa fé pode ser então uma fé robusta. Os efeitos da ressurreição não ficaram na história, mas estão presentes em nossa vida. Que assim o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e a sua igreja. Abraços e em breve estaremos novamente ministrando a palavra de Deus.
Se você tem nos acompanhado nestes últimos dias, nas últimas mensagens, eu peço que você curta, compartilhe esta mensagem para a edificação de muitos irmãos, mas também para espalhar o Evangelho entre aqueles que não conhecem a Cristo. Deus abençoe. Quando você canta com tanto entusiasmo um hino como esse?
canta com tanto entusiasmo? Um hino como esse. Quando você canta com tanto entusiasmo? Um hino como esse.